O seu filhinho veio pensando que me fazer medo. Não, Roque, você... Eu tenho medo de você? E eu tenho Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Você é ancião. Arreia, que você não é um ouve! ancião. Você é ancião, você é um covarde! Você é que é um Você é um covarde. covarde! Você que é um Bate em covarde. mim, bate! O Celtics perdeu, foi? É que acabou a luz aqui em casa? Esses não eram os Galácticos? Essas são algumas das icônicas frases de Alex Gargalhada, se você quiser segui-lo no Instagram, que eu gostaria de utilizar para descrever o que eu estou sentindo nesse momento. Cadê os caras? Eu vou deixar a minha camisetinha aqui na cadeira pra eu não ser de todo clubista neste exato momento, porque eu acho que não vai combinar com a índole do meu canal. Eu tento manter imparcialidades nas análises e comentários sobre os jogos da NBA. Ai, que sentimento. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito da rodada de ontem, das semifinais de conferência, jogos entre New York Knicks e Boston Celtics e entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder. Sendo bem sincero pra vocês, tem uma página e meia de anotação do jogo do Knicks, tenho 4 linhas de anotação sobre o jogo do Oklahoma City Thunder. Porque, senhoras e senhores, o que estamos presenciando nessa pós-temporada? Antes de eu começar, se você for novo no canal e gostar desse tipo de conteúdo, verifique a sua inscrição, deixe o sininho ativo pra você receber mais vídeos como esse em primeira mão, deixa um like, vai estar me ajudando muito, ou então faça isso no final do vídeo, se você gostar. E se você for um trash talker raiz que tá aqui comigo antes de eu postar este vídeo, você já vai deixar o like porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente pra você. Agora, sem mais delongas, bora começar por Knicks e Boston. Mais um jogo na casa do Boston Celtics, mais um jogo em que o New York Knicks sai com a vitória, o que gerou a minha primeira anotação, porque eu não estava em casa ontem quando eu estava assistindo o jogo. Então, quando eu voltei e reassisti os melhores momentos, minha primeira frase tá escrito aqui: mando de quadra. Não quer dizer mais porra nenhuma, porque até antes de começar o jogo do Denver Nuggets contra o Oklahoma City Thunder, os times jogando fora de casa abriram 6-0. New York Knicks ganhou de 2-0, Indiana Pacers ganhou de 2-0, Denver Nuggets estavam 1-0 e Warriors e Rockets estavam 1-0. Se os times que eram visitantes ganharem as primeiras partidas, já era a primeira vez na NBA, 2 times abrirem 2-0, talvez 3, né, porque ainda não aconteceu o jogo do Warriors e Rockets quando eu tô gravando isso. Vai ser mais difícil ainda de acontecer. E cara, o que a gente viu naquele jogo de ontem? Papo reto. Vamos lá. O Knicks começou perdendo e assim ficou até o último quarto. O Boston Celtics abriu 20 pontos de vantagem. Era um jogo de um time só, mano. De um lado, o Boston jogava, do outro, o Knicks brincava. Mas ainda assim, com os pensamentos do primeiro jogo ainda, com as lembranças, memórias que eu tava tendo do jogo 1, mesmo perdendo por 20, eu não estava totalmente desacreditado do time do Knicks não, mano, sendo bem sincero pra vocês. Porque a gente virou um 22 pontos. Por que não repetir o feito, né? E se você me dissesse também, antes de começar a pós-temporada, que o time do Knicks perder 11 partidas e não ganhar nenhuma contra os top 3 seeds das duas conferências não significaria absolutamente nada nos playoffs, eu falaria que você está lelé. Porque o Knicks não ganhou nenhuma do Boston, não ganhou nenhuma do Cavs, não ganhou nenhuma do OKC. E sabe o que isso significou chegando na pós-temporada, quando afunila, quando chega nas semifinais de conferência, quando está realmente valendo? Absolutamente nada. Na verdade, não significou nada no jogo do Pacers, não significou nada no jogo do Warriors. Tá começando a significar alguma coisa lá no Denver. Então por que a gente fica tão preso à temporada regular? Eu sei o porquê, que na verdade a gente ama basquetebol e ama NBA, mas eu preciso aqui vir discursar que o quanto playoffs é totalmente diferente de temporada regular. A gente tem que lembrar que esse time do Knicks foi realmente montado, pensado, desenhado, não foi concluído, mas estava a rumo de ser o time pra bater de frente com o Boston Celtics. Os Wingstoppers, os caras que vão defender Jaylen Brown e Jason Tatum, Michael Bridges e Odiano Nobe, tudo foi pensado em como counterizar o Boston Celtics. Ah, o Boston Celtics tem um 5 que espaça a quadra com Porzingis. Beleza, vamos trazer o melhor arremessador que consegue jogar na 5. Não é o melhor 5, mas é o melhor arremessador que consegue jogar na 5, que é o Karl Anthony Towns, pra tentar fazer um match com esse cara. Os caras têm um sexto homem com Peyton Pritchard, que tem características defensivas, que matam a bola pra 3. Vamos manter no elenco o Miles McBride, que demonstrou isso durante a temporada regular, fez uma boa pós-temporada no ano passado. Os caras têm um pivô que vem do banco que não arremessa, que tá lá mais presente pra pegar rebote, pra defender e tudo mais. Luke Cornett, Mitchell Robinson, mantém ele no elenco, por mais que ele tenha histórico de lesão, vamos acreditar que alguma hora ele vai ficar saudável. Então, cara, o time do Knicks dá pra você enxergar que ele foi estrategicamente montado pra counterizar o time do Celtics. Eu ainda via muitos leques nesse time que não conseguiriam jogar realmente de frente com o Celtics, como por exemplo, a questão de saúde do Mitchell Robinson, a questão que ele é muito lento pra fazer cobertura defensiva. Ele parece um caminhão 12 eixos, como eu tinha falado, estacionando, ele demora, às vezes ele tem que pedir um Uber pra
poder conseguir cobrir uma defesa. Ontem mesmo, uma das posses que o Celtics pontuou no último quarto, uma das poucas posses que o Celtics pontuou no último quarto, eu vou chegar lá ainda, que o Jason Tatum veio batendo bola, pediu um corta-luz no meio da quadra, já que o D tava muito antecipado, com medo dele parar pra chutar uma bola pra 3, o que eu achei meio desnecessário, porque a gente tava ganhando por 1 ponto. E na hora que ele recebeu o corta-luz, o Mitchell Robinson não teve reação pra velocidade que o Jason Tatum veio descer na colina, tá ligado? Então, eu acho que o Mitchell Robinson precisava perder peso. Ele ia ter muito menos lesões nos joelhos e tornozelos, ia se manter saudável, ia ajudar melhor nas coberturas. E cá pra nós, o maior defeito hoje de um big é ele não conseguir cobrir. Ele precisa ter força pra poder parar outros bigs fortes e grandes, só que ele precisa ter velocidade. Até o Rudy Gobert, que não é um dos 5 mais móveis da liga, e também não tem arremesso, ele ainda é um pouco mais móvel do que o Mitchell Robinson. Jalen Duren é mais móvel que o Mitchell Robinson. Mark Williams é mais móvel que o Mitchell Robinson. Jackson Hayes, se ele não tivesse pipocado quando chegasse nos playoffs, jogou uma boa temporada regular, é mais móvel que o Mitchell Robinson. Então aqui eu tô falando das características do Knicks, porque a gente não precisa ficar remoendo as características positivas do Celtics, do elenco que eles montaram e foram campeões. Apesar que a gente olha pra esse elenco do Celtics agora, eu não vejo o time que foi campeão ano passado. O time que foi campeão ano passado, o Celtics, jogava semelhante a isso, mas não executava dessa forma. Ao invés de jogadas forçadas para 3 pontos, eles arremessavam para 3 pontos desmarcados. A quantidade de sidestep para 3 que o Jason Tatum tentou ontem foi algo que beira a insanidade. Mais uma vez, eles estão vivendo e perdendo por bola de 3. Eles forçaram 40 arremessos para converter 10. Se somar toda a série, eles estão 25 de 100 tentativas. E a única coisa que eu consigo falar a respeito disso, o Boston Celtics, é obrigado, continuem. Porque por incrível que pareça, a rotação de perímetro do Knicks tá boa e tá conseguindo fazer com que os caras arremessem com o mínimo de pressão. Porque toda vez que o Boston Celtics decide invadir o garrafão, eles conseguem de alguma forma pontuar mais fácil, mas eles continuam insistindo na bola de 3. Obrigado, continuem. E a única forma do Knicks counterizar esse fato do Boston Celtics pontuar de forma tão fácil dentro do garrafão é fazendo double bigs. O que eu acho que vai ser o futuro da NBA daqui pra frente. Dupla de grandes jogadores dentro do garrafão. O que me leva a pensar outra coisa é que o San Antonio Spurs vai tentar trazer o Giannis Antetokounmpo pra jogar ao lado do Victor Wembanyama. Mas eu já tô desviando do assunto, bora voltar. Porque a gente pensa, os times que estão tendo muito sucesso atualmente ganharam mais de 60 partidas. Cleveland Cavaliers, jogando com 2 bigs. Evan Mobley e Jarrett Allen. Indiana Pacers, que tá indo muito bem e conseguindo jogar de frente com os caras, apesar que os caras também estavam lesionados, né? A gente vai entrar nesse mérito. Jogando com double bigs, um power forward grande, que é o Pascal Siakam e Miles Turner. Oklahoma City Thunder, o time 0-1 da NBA até o atual momento. Joga com Isaiah Hartenstein e Chet Holmgren. O Nuggets não joga teoricamente com 2 bigs, mas joga com 3 jogadores altos que conseguem espaçar a quadra e um deles é forte ao ponto de conseguir marcar dentro do garrafão, que é o Aaron Gordon. Então, rapaziada, o futuro da NBA é esse. Um big passando a quadra e um big da moda antiga que seja versátil e móvel. Então, mano, eu gostei muito de ver, por mais que eu não goste ainda da velocidade do Mitchell Robinson, o duo de bigs dentro da quadra. O Karl Anthony Towns joga muito mais solto quando tá com o Mitchell Robinson ao lado. E o Boston Celtics, em determinado ponto, eu entendi que eles estavam fazendo o Rack Robinson, aquelas faltas pra poder mandar ele pra linha de lance livre, pra tirar ele de quadra. Não era nem pra se aproveitar da diferença dele fazer ponto ou tirar ponto, porque ele tava fazendo uma diferença muito positiva pro Knicks dentro da quadra, cara. Isso é loucura. Mas sim, aconteceu. E a defesa do Knicks foi tão eficiente nessa arremessa, Boston, que eu quero ver. A gente vai rotacionar aqui e congestionar o garrafão. Arremessa que eu quero ver. Que no último quarto, o Boston Celtics ficou 8 minutos sem pontuar. 8 minutos sem pontuar. Vou repetir. 8 minutos sem ponto. E o Michael Bridges, que ficou a partida inteira sem ponto, fez 14 pontos só no último quarto, mano. Que coisa linda, Michael Bridges. Se algum dia eu já reclamei nesse canal das suas 5 picks de draft, você me desculpa, de coração. Assim, ó, daqui, ó. Desculpa mesmo. Cara, que homem, velho. A defesa, inclusive, da vitória, que ele roubou bola dentro do toco, né? Porque o Jason Tatum foi forçar um arremesso e quando viu os 2 wingstoppers em cima dele, ele tentou refugar pra passar a bola. Michael Bridges, que tomou a bola, barra deu um toco nele e tacou a bola pra cima. Gigante. E outras coisas que eu observei sobre o Knicks, pra eles poderem sair com a vitória nessa partida, é que eu já reclamei aqui sobre esse migué que o Jalen Brunson faz e volta pro próprio marcador pra evitar defender ao longo da partida os jogadores maiores, mais pesados, né, mais fortes, Jaylen Brown, Jason Tatum. Eu vi isso sendo eliminado nos 2 últimos minutos de jogo, tipo, na reta final da partida. Quando tinha uma troca, quando eles estavam tentando forçar um corta-luz pro Jalen Brunson marcar o Jason Tatum, ele tava indo no cara. E assim, pressionando ele nos 3 pontos pra fazer ele bater pra 2, pra quando chegasse pra 2 pontos, chegar uma dobra. Então, cara, alguma coisa, aquele carequinha que eu venho criticando há muito tempo, fez de bom, cara. Que coisa boa. Obrigado, Thibodeau. Isso é uma tática. Assim como eu tava discutindo com uns amigos meus que o fato dele jogar só na isolation no ataque, isso me incomodar bastante, também é uma tática. Enquanto tiver dando certo, eu não vou mais falar mal de você, mano. Segue na isolation. Se a isolation levar a gente a um título, fechou. Até porque nesse jogo, a isolation não foi boa, porque se a gente pegar as estatísticas, 3 dos 4 principais atacantes do Knicks foram mal. Ó, o Michael Bridges terminou com 14 pontos, cara. 6 de 8. Ele foi bem no último quarto, mas foi mal na partida. O Jalen Brunson, 6 de 19, terminou com 17. O OG Anunoby, você pode achar que esses
5 pontos dele aqui foram ruins, mas o OG Anunoby foi o melhor defensor do Knicks o jogo inteiro. Ele deu um bloco, 4 roubos de bola e fez com que o Jason Tatum tivesse pesadelos hoje quando ele deitasse em sua caminha e lembrasse do Anunoby chegando pra marcar ele. Do Anunoby refugando 2 corta-luzes em sequência, conseguindo navegar de algum jeito, da forma mais bruta possível na defesa, pra falar assim, irmão, é você e eu. Você não vai fugir da minha defesa, é você e eu. Meu papel de parede é você segurando aquele saquinho de pipoca da Yoki, seu moleque. Pô, agora eu me passei. Sabe quantas cestas o Boston Celtics fez no último quarto? 4. Eles terminaram com 17 pontos, só que fizeram apenas 4 cestas. Eu avisei que essa arbitragem ia dar mais lance livre pros caras, ninguém me ouviu, mas eu não tô aqui mais pra falar disso. Outra observação, dessas 4 cestas, 2 foram de jogadas quebradas. Tipo assim, foi aquele erro de cobertura do Mitchell Robinson no Jason Tatum cruzando a quadra, correndo que nem louco. Foi um putback, 2 putbacks do Porzingis, que inclusive o Porzingis, eu não sei qual que é o motivo interno que ele não está jogando. Ele só ficou 14 minutos em quadra, terminou com 8 pontos. Seria engraçado se o Porzingis pegasse o microfone depois dos Celtics ser eliminados. New York, this is for you! E mano, a gente vai precisar falar um pouquinho, eu sinto muito aí, eu gosto bastante dele, mas de Jason Tatum. Jaylen Brown ainda fez seus 20 pontos, matou 2 bolas pra 3. Jason Tatum terminou com 13 pontos, 14 rebotes, 5 assistências, jogou 42 minutos de quadra e não parece o cara que até chegar contra o New York Knicks, contra o Orlando Magic, estava fazendo 33 pontos por jogo. Esse não é o Jason Tatum que eu enxergo como o melhor jogador desse time, já que no jogo 1, quando precisou decidir, a última posse foi tentada para o Jaylen Brown. E nesse jogo 2, quando foi pra ele decidir, ele tentou se livrar da bola e não tentou arremessar ela. Então, cara, o que tá acontecendo com o Jason Tatum, mano? Parece que ele não quer assumir o protagonismo, que ele ficou confortável em não ser o exponente desse time. Tipo assim, do time sempre sobressair de alguma forma eles saírem com a vitória. Aquele famoso salto alto. A gente ganhou desses caras durante toda a temporada, a gente tá ganhando ao longo da partida, vamos terminar assim. E é nesse apagão que o Knicks aproveita das brechas, mano. Então, rapaziada, essa série tem tudo pra ter muito pano pra manga ainda. Sendo sincero, como um torcedor de Nova York, eu esperava que a gente tentasse ganhar um jogo dentro da casa dos caras, talvez conseguisse, mas ganhar os 2 é tipo você ganhar um presente fora de uma data, sabe? Se você ainda for adolescente, quando seus pais chegam em casa com um presente pra você, e quando você é adulto, aquela pessoa mais próxima, aquele familiar chega, comprei um negócio pra você, e fala, ué, você comprou um negócio pra mim, mas não é meu aniversário, não é Natal, não é nada. Não, mas eu comprei, lembrei de você quando eu viajei pra algum lugar, trouxe de presente. É essa sensação que estamos tendo agora, porque a gente não esperava, mas agradecemos, porque isso é muito bom. E a respeito dos Celtics, eu acho que ainda não é momento pra se desesperar, porque na história da NBA, eu sei que mais de 80% das vezes os times que abrem 2-0 acabam ganhando a série, só que um dos times que permitiu uma reviravolta de 2-0 foi justamente o Knicks com o Pacers ano passado por conta de lesões. Então a série de 7 jogos é muito extensa e tudo pode acontecer, e o time do Celtics é bem competente, bem talentoso, então eu tô bastante pé no chão assim. Eu sei que eu zoo, eu brinco, eu tiro onda, mas o nome do canal é Trash Talk, né? Mas uma coisa é certa, esse Boston Celtics é o mesmo elenco, mas não está parecendo o elenco que foi campeão ano passado, e se esse ano eles não chegarem pelo menos numa final de NBA, eu sinto que de alguma forma esse time vai começar a se desfazer. Seja um Kristaps Porzingis que não está rendendo como era pra render, né? Como ele ajudou o Celtics ano passado na corrida do título. E o Celtics, inclusive, mesmo na ausência dele, performou bem. Agora, na ausência dele, não tá parecendo o mesmo time que performou sem ele ano passado. Seja o Jaylen Brown indo buscar o protagonismo em uma outra equipe, ele sendo 0-1, sair da sombra de ser a segunda opção do Jason Tatum, e ainda assim, às vezes, ele parecia a primeira opção, né? Ele realmente se tornar o macho alfa de um time. Então, eu não sei. Essa série pode definir muita coisa, porque é uma quebra de expectativa do time do Celtics tão grande, a pressão de repetir os resultados bons do ano passado é tão grande, que pode ser que eles modifiquem nessa off-season, caso eles percam, obviamente. E o Knicks mostrou apenas que está indo no rumo certo. É um time de mais de 50 vitórias, é um time que tinha uma alta expectativa por conta de todos os talentos que conseguiu reunir, e que, da forma que a gente mais gosta de acompanhar uma boa história sendo contada, está ganhando sendo o subestimado. Cara, que maneiro, velho. Ontem foi a primeira vez, compartilhar mais um pensamento aqui com vocês, em que eu recebi mais de 100 mensagens, não foi numa derrota de playoffs do Knicks. Ontem muita gente feliz por mim e pelo Knicks. Então você que está assistindo neste exato momento e for torcedor do Boston Celtics, reveja os seus conceitos, porque o Knicks não é um time amado por todo mundo. Pelo contrário, na verdade é um time zoado até por filme da Disney. Pô, quem não lembra das épicas cenas de Madagascar e daquele, pô, o Knicks perde mais uma. Então você, torcedor do Celtics, você é tão chato ao ponto de qualquer outro time que esteja jogando contra o Celtics receber a torcida aleatória dos outros times da NBA. Fica a dica aí, mano. Mano, agora que eu já falei muito, mano, quase meia hora de gravação só pra falar do Knicks e do
Celtics, porque essa série me dá bastante gatilho, mano. Papo reto, mano, que doideira. Terminamos as minhas observações, velho. Só um tapa final. Jaylen Brown, 20 pontos. Derek White, 20 pontos. Drew Holiday, 10 pontos. Jason Tatum, 13. Al Horford, 4 pontos, 0 de 5 para 3 pontos. Peyton Pritchard, 9 pontos. Pelo time do Knicks, destaques. Josh Hart, o coração valente desse time, 23 pontos, com 2 blocos, 3 assistências, 6 rebotes, 3 bolas para 3 pontos. 21 pontos de Karl-Anthony Towns. Cara, arremessando muito bem na meia distância. Eu sei que ele só tentou uma bola para 3, mas só que não tem problema. Ele conseguiu criar os pontos naquilo que ele é melhor, arremessando. Jalen Brunson, 17 pontos. Mitchell Robinson, 3 roubos de bola, 6 pontos, 8 rebotes, sendo 3 ofensivos, 5 pontos de Miles McBride vindo do banco. Obrigado a todos os envolvidos e a toda a torcida do Knicks. Agora vamos às anotações que eu tive aqui de Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder. Foi um jogo de um time só. Foi a primeira vez na história da NBA que um time fez em 2 quartos 87 pontos. Foi a primeira vez na história da NBA que um time fez em mais de um jogo de playoffs mais de 40 pontos de vantagem. Eles fizeram na primeira série contra o Memphis e repetiram agora contra o Denver Nuggets. E as únicas 4 anotações que eu tenho aqui, o Jokic está sofrendo na mão dos moleques. 6 de 16 de quadra, 50% para 3 pontos, converteu 2 de 4, 8 rebotes, 6 assistências, porém 6 turnovers. O Jokic foi judiado nas dobras, judiado por jogadores menores sendo físicos e cavando falta dele, empurrando, puxando. O Jokic se sentiu um cara muito amado, ele parecia no encontro de fãs ontem, de tanto abraço que ele recebeu. O time do Nuggets cometeu 20 turnovers, 20. Finalmente a gente viu o porquê que o Oklahoma City Thunder foi a primeira defesa do campeonato, jogando contra um time de elite como o Denver Nuggets, um quinteto muito entrosado como eles vêm jogando muito bem, ainda mais com a chegada do Russell Westbrook trazendo mais velocidade, né? Aquele cara que joga basquete, não joga xadrez, eu jogo pra correria, não jogo pra pensar, que jogou muito bem na primeira rodada, chegou cansado depois de uma longa série de 7 jogos, uma das melhores séries aí da primeira rodada. Eles mostraram por que eles foram a defesa de número 1. Muita intensidade, muita dobra, muita rotação, velho. Que realmente quando o Nuggets fazia uma cesta, dava pra ver que era sofrido. E outra, eles conseguiram ejetar o Nikola Jokic. Eu não lembro a última vez que isso aconteceu, mano. Faltando 1 minuto e 17 segundos para o terceiro quarto. E mesmo assim, até aquele ponto, o Denver Nuggets ainda tava falando, vamos ver ainda, vai que, né? O Jokic foi ejetado, tirou todos os titulares e o jogo acabou ali. Pra mim também o jogo, desculpa, acabou ali. Porque ao longo da partida, cara, que festa defensiva foi do OKC. 12 roubos de bola, 8 tocos. Shai Gilgeous, 34 pontos com 11 arremessos convertidos de 13 tentativas de quadra, jogou apenas 30 minutos pra fazer isso, ainda somado a 8 assistências e 4 rebotes. 8 jogadores do OKC passaram de 10 pontos. Jalen Williams, 17. Chet Holmgren, 15. Isaiah Hartenstein, 14. Lu Dort, 12. Shai, obviamente, 34. Isaiah Joe, 14. Aaron Wiggins, 10. AJ Mitchell, 10. O AJ Mitchell, ele entrou por 1 minuto em quadra, a primeira posse que ele recebeu pra arremessar, ele converteu a bola pra 3. Parecia que o time do Oklahoma City Thunder tava inerrável. Os primeiros 2 quartos, eles terminaram 70 ou foi 77% de aproveitamento. Parecia que eu não estava vendo um jogo de basquete real, velho. Eles terminaram ainda com 56% no final da partida, até porque jogou mais de um quarto com garbage time, 50 convertidas de 89 tentativas, 56%, 44,4% de 3 pontos, 91,7% de lance livre. Cara, eu esperava que esse time do OKC fosse muito bem contra o Nuggets, mas não ao ponto de fazer 149 pontos, quase 150 pontos numa partida de basquete, cara. Enfim, não tenho muitas observações sobre esse jogo. Eu espero de coração que a defesa do Denver Nuggets não permita mais jogos de 140 pontos do OKC. Espero que eles antecipem um pouco essas rotações rápidas, comecem a produzir também sem a bola para poder facilitar pro nosso mano Jokic, para que ele não seja 24 por 48 recebendo dobras quando ele estiver em quadra. E, mano, precisa defender melhor, velho. Não que eles defendam mal, mas só que 149 pontos, velho. Que isso, mano. Mas, rapaziada, por fim é isso. Eu não tinha muita observação mesmo. Realmente eram 5 linhas aqui sobre o time do OKC. Esse sol que tá entrando aqui tá bizarro, peraí. Então, minha rapaziada, era isso. Eu não tinha muitas observações mesmo a respeito do time do OKC, porque foi o jogo de um time só. Até que, faltando 5 minutos pra acabar, eu parei de prestar atenção no jogo. Acabou a competitividade, tá ligado? Já não tava tendo graça o jogo. Mas, mano, muito interessante os playoffs até agora, velho. Tá muito maneiro. Espero que continue nos surpreendendo dessa forma. Vamos ver os superchats? Tivemos superchats ontem? Caraca, tivemos bastante superchat. Tivemos nosso mano Marcos Barbosa mandando 2. Valeu. Tamo junto, Marcão. É nóis demais. Obrigado mais uma vez, você sempre aqui ajudando este canal a se manter de pé. Meu querido Cerberus mandou $2. Gigante. Peço perdão à nação do Cavs por ter ido nos 2 primeiros jogos e ter feito o time perder. Se houver um jogo 5, prometo não ir ao jogo. PS, quase morri do coração no final da partida. Cara, esse aqui é o nosso correspondente de Cleveland. Um grande salve pro meu mano. Que ele, inclusive, sempre me marca e eu reposto nos stories quando ele tá no estádio. Mas só que, cara, de verdade, eu evitaria ir no jogo 5.
Meu mano Lil Baby mandou 10,90. Muito obrigado, mano. Deixou fortão, velho. Sai do trabalho e ir pra casa escutando uma análise de NBA do Guibeira. Não tem nada igual. Obrigado pelos vídeos. Abraço. Mano, um grande abraço. Obrigadão por fortalecer. Deixou a firma fortona, velho. Tamo junto. Deus abençoe sempre. E meu mano John Bones Jones, 8871, mandou Guibeira. Tá, ele não colocou um I, mandou um Gibeira. Nesse momento estou aqui vibrando pelo 2-0 do Knicks contra o Bostão. Detalhe, sou Lakers, mas curto a franquia do New York Knicks. Knicks em 5? Não quero zicar, mas difícil não falar isso. Perfeito, velho. Algum time em 5 virou quase que um bordão universal, velho. Não tem como não usar, tá ligado? Tamo junto, trabalho massa o seu. Mano, muito obrigado de coração, mano. Deus abençoe hoje e sempre. Obrigado a todo mundo que mandou superchat, tá apoiando o meu trabalho, estão gostando dos vídeos aqui, dos conteúdos do canal. Eu fico muito feliz. Estamos apenas ainda nas semifinais de conferência, mano. Teremos vídeo todos os dias nesse canal falando de NBA, de playoffs, de tudo que tá acontecendo até o último dia que acabar os playoffs desse ano. Inclusive, eu estarei na NBA House. Não estarei todos os dias. Eu acho que se passar de 6 jogos, eu já vou ter voltado pra minha cidade. Mas eu estarei do dia 4 ao dia 18. Então até quando eu estiver fora, eu estarei cobrindo os playoffs como prometido neste humilde canal. E chega porque esse vídeo já vai ficar gigantesco. A tropa do vídeo grande vai gostar. A rapaziada que gosta de acompanhar meus vídeos mais curtos, eu acho que não vai gostar tanto. Mas é isso aí. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Se você ficou até aqui, lembra de inscrever, ativar o sininho, deixar o like, vai estar me ajudando muito. Se quiser ajudar mais diretamente, entre pra família de membros, que tem alguns benefícios, inclusive um sorteio todo dia 22. Agora sim, vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima e falou. One's digging me. I live in a constant state of